Acabou, galera. Sukuna venceu Yuta e Itadori, e não tem mais ninguém que possa derrotar o Rei das Maldições. Quer conferir todos os spoilers do capítulo 251 de Jujutsu Kaisen? Então vem comigo. Os spoilers começam com Sukuna se perguntando se aqueles cortes que ele tinha acabado de levar na cara eram clivar que era dele. Mas como o Yuta conseguiu os poderes do Sukuna, se desde que ele chegou ali, não vimos ele ingerir qualquer parte do Rei das Maldições? Acontece que finalmente é revelado que o último dedo do Sukuna estava com o Yuta esse tempo todo, que muito provavelmente recebeu ele de Satoru Gojo, antes do Okotsu partir naquela viagem e ficar o maior tempo desaparecido. Lembrando que o Yuta consegue copiar os poderes dos outros xamãs de 3 formas: ingerindo o sangue do alvo, comendo parte de sua carne ou absorvendo parte da sua energia amaldiçoada, o que abre uma brecha enorme para que ali entre as suas katanas esteja não só a habilidade do Sukuna, como até as do Gojo, Hajime, Mahoragi e outros, como eu explico nesse vídeo aqui. O que não fica claro é se o Yuta achou os cortes do Sukuna dentro de uma daquelas katanas, usando a habilidade de prever o futuro do Charles, ou ele trocou o acerto garantido do puro amor mútuo, colocando o Clivar como dano principal. Mas essa é uma dúvida que a gente vai com certeza quando sair o capítulo oficial lá no domingo. Outro detalhe importante é que os cortes dados pelo Yuta na cara do Sukuna pareciam superficiais na última página do capítulo 250, dando a entender que o xamã não tinha dominado ainda essa habilidade totalmente. Só que é justamente o contrário, a técnica tinha acabado de ser lançada e o capítulo terminou bem aí. É tanto que ela avança de forma crescente pra cima do vilão, que não tem tempo nem de respirar, porque o Yuji já chega com um socão na fuça do vilão, perturbando de novo a sua alma. O Yuta também chega aplicando um golpe estilo Neji Hyuga, bem na barriga do Sukuna, que ainda recebe uma joelhada do Itadori. Enquanto isso, vemos bem no rosto do Yuji, que já está terminando de curar os seus cortes recebidos lá no capítulo anterior, ele já terminando de se curar, o que mostra que ele é tão habilidoso na regeneração quanto o próprio Higuruma. Sukuna, pressionado, pega o Itadori pelo pescoço e fatia com seus cortes. Só que o protagonista não se dá por vencido e cospe sangue nos olhos do vilão, limitando seu campo de visão. Yuta acerta um gancho de direita bem no queixo do Sukuna, mas o Yuji mostra que ele é que é o protagonista dessa história, porque o moleque já lança um sangue perfurante a queima-roupa no Sukuna, comprovando a teoria de que foi ele que usou sangue perfurante lá atrás, lá no começo dessa luta. Rika até chega para finalizar o vilão de vez, mas ele desvia no último segundo. Porém, ele ainda recebe um pontapé do Itadori. Tô dizendo, o moleque é brabo e protagonista. Cansado de servir de saco de pancadas, o Sukuna começa a preparar seu corte, que corta mundos. Isso deixa o Yuta e o Yuji apavorados. Só que para fazer isso, o Sukuna precisaria desativar a sexta oca de Vime, e com isso, ele receberia imediatamente o acerto garantido daquele domínio, a escada de Jacó, que faria ele gemer de dor. Mas ele não tinha escolha, porque ele precisava quebrar aquele domínio o quanto antes. E então ele separa suas mãos. Vendo que o caldo ia entornar, todos correm para parar o Sukuna, antes que eles sejam mandados para visitarem Gojo. O Yuji segura um dos braços inferiores, enquanto a Rika segura os 2 braços superiores. Só que a maldição acaba usando força demais e arranca um dos braços no mais puro ódio, como se não fosse nada. Será que agora poderemos chamar o Sukuna de deficiente e mandar ele pro INSS? Yuta também não fica para trás e acerta mais um golpe, bem ao estilo Chidori, contra o estômago do vilão, destruindo aquela boca gigante que ele tem na barriga. Enquanto isso, o Yuta analisa que o vilão só consegue ativar o corte que parte o Gojo ao meio através de encantamentos e selos de mão, o que confirma o que eu falei nesse vídeo aqui, que aquelas cordas ao redor do domínio do Okotsu também servem para selar os movimentos do Sukuna, que mal consegue se mover no meio daqueles escombros. Sukuna usa sua mão livre para lançar mais cortes para cima do Yuta, mas ele se regenera com energia amaldiçoada e lança os mesmos cortes para cima do vilão. Você pode até achar que ele refletiu o ataque com o Full Counter do Meliodas, mas ele apenas está usando a mesma habilidade do vilão, que está selada ali naquela espada que ele está segurando. E do nada, a batalha se transforma em um mega duelo com cortes para lá e para cá. Que batalha, meus amigos! Porém, no meio do duelo, o Yuji aparece novamente, curando e explodindo um lado do rosto do Rei das Maldições, com a técnica do Chozo, explosão de supernova, se aproveitando muito bem de todo aquele sangue. O golpe é tão brutal que a única mão livre do Sukuna fica sem ação. E nessa hora, vemos um flashback do Yuji, com o Chozo apresentando o livro da Tsukumo e explicando que, embora as almas possam dividir o mesmo recipiente, o mesmo espaço, elas nunca se misturam ou se fundem completamente. Essa parte não ficou meio clara na minha tradução, mas parece que o Chozo compara o Itadori ao Sukuna, dizendo que os dois são especiais. E isso é uma referência direta ao tempo que o Yuji abrigou tanto a sua alma como a do Rei das Maldições no mesmo corpo. Mas parece que o Chozo compara o Itadori ao Sukuna como exemplo, dizendo que ambas as suas almas dividiram o mesmo corpo, mas não se misturaram. O Itadori fala que, tirando o Mahito, que tinha a habilidade única de criar novos seres, transfigurando suas almas, nenhum outro feiticeiro ou maldição conseguiria fundir ou misturar almas, e por isso ele acredita que o Megumi ainda possa ser salvo, porque mesmo que ele esteja no fundo do poço, mais profundo, ele ainda pode chegar lá. Isso é um detalhe bem bacana, que a gente vai poder aprofundar mais quando sair o capítulo oficial, mas basicamente isso confirma que a Nobara tem ainda menos chance de voltar que o próprio Gojo, já que ela foi tocada
tocada pelo Mahito. Logo, isso não é só um problema de regeneração, pois a sua alma está inalcançável. Infelizmente. Nesse mesmo flashback, a Hana explica que a técnica do anjo, a escada de Jacó, é perfeita para esse plano deles de salvarem o Megumi, porque ela finalizaria o vilão assim que a alma do Fushiguro fosse resgatada. Só que a base do plano foi causar o máximo de dano possível no Sukuna, antes mesmo do Yuji tentar chegar no Megumi. Isso fica bem claro quando a gente para pensar em tudo que o Sukuna já perdeu até aqui. Os seus braços, seus olhos, sua boca gigante, a sua alma, sua arma, sua expansão de domínio e até a sua velocidade. Tudo para aumentar ao máximo a chance do Yuji de chegar até a alma do Sukuna e assim separar ela da do Megumi. Mas aqui aparece um detalhe bem importante que você não deve ter reparado e que eu só percebi em uma segunda leitura. Foi que o Yuji explodiu justamente o lado direito da cabeça do Sukuna, bem onde fica aquela máscara bizarra, ou seja, o lado do cérebro onde ficam armazenadas as técnicas do vilão. E a prova disso é que nesse exato momento o Sukuna para de fazer os seus cortes contra o Yuta. Fala aí se você tinha reparado nesse detalhe. Logo depois disso, o acerto garantido do puro amor mútuo é ativado e o Sukuna leva a escada de Jacó a queima-roupa. E não só isso, o Yuta corre e acerta o braço livre do Sukuna com a espada, enquanto a Rika ainda segura os outros dois braços. E finalmente chega um momento que o Yuji tanto esperou, e ele acerta o Sukuna em cheio, com toda a energia amaldiçoada no punho, e gritando para que o Megumi desperte. Que cena épica, meus amigos, foda demais. O Itadori finalmente alcançou seu amigo. Fushiguro estava prestes a ser resgatado e o Sukuna prestes a virar história. Só que não. O Megumi aparece dizendo que já era, e o narrador completa que o filho do Toji não tinha mais qualquer vontade de viver. Ou seja, todo aquele plano foi em vão. É inacreditável o que o Megumi fez aqui. Isso me faz lembrar da fala de um dos feiticeiros antes da luta do Gojo vs Sukuna, lá no QG, quando um deles diz que ninguém ligava pro Fushiguro. Tá aí, né? Deviam ter ligado menos. Só que fazendo o advogado do diabo aqui, é compreensível essa atitude do Megumi, porque ele viu, de dentro do Sukuna, o vilão cancelar o CPF da Tsumiki e do Gojo. Então, ele se sente culpado por isso, de uma forma que eu não sei nem se teria chance dele voltar, mesmo que ele tivesse a chance de se vingar, o que é uma pena. Com essa, o Sukuna comemora, dando a entender que o plano dos feiticeiros foi muito bom, mas eles erraram no objetivo, indo atrás do Fushiguro, ao invés de acabarem de vez com ele, quando tiveram a chance. E então, o vilão se recupera, cortando tudo e todos ao seu redor, incluindo a expansão de domínio do Yuta, que foi pro beleléu. Yuta e Yuji aparecem bastante feridos, e eu até duvido que eles levantem depois dessa. E tudo parecia a favor do Sukuna, e a sua vitória estava garantida. Até que de repente, Maki Zenin aparece nas costas dele, enfiando muito provavelmente a sua espada separadora de almas, atravessando o peito do vilão. Que cena foi essa? Aqui é preciso analisar dois detalhes importantes. O primeiro é a cena em si, que faz referência direta ao golpe que o Toji deu no Gojo, lá no arco do inventário oculto. E também me fez lembrar aquela cena do Kakashi pegando o Kakuzu da Akatsuki com seu Haikiri, no modo stealth. A segunda é que se a katana usada for mesmo a separadora de almas, ela vai forçar a separação da alma do Megumi e a do Sukuna à força. Ou seja, mesmo que o Fushiguro não queira mais ser salvo, a Maki vai trazer ele pra fora na marra. E aí então, ele decide se vai ajudar seus amigos ou ser fatiado como um cordeiro. A pergunta que fica é se o Megumi for salvo, se ele vai assumir o controle do seu corpo, ou se cada um ali vai tomar posse do seu próprio corpo, se separando em dois, tipo o Majin Buu magro e o Majin Buu gordo lá em Dragon Ball. Mas será que a Maki pode tancar o Sukuna sozinha? Bom, isso é papo para outro vídeo. O mais impressionante é saber o quão longe os feiticeiros planejaram para cima do Sukuna, porque esse deve ser bem o oitavo plano alternativo que eles colocaram em prática contra o vilão. E agora, será que o Yuji e o Yuta morreram mesmo? Será que o Sukuna vai escapar dessa usando o Santuário Malévolo? Ou ele vai apelar direto para aquele casulo do Tengen e tomar finalmente a sua forma final? Isso e outras perguntas eu te respondo nos próximos vídeos. Por isso, já se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado assim que esses vídeos chegarem. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!